Agora tá. foi. Agora apareceu. Uhum. Agora apareceu. Então, vou dar boa noite novamente, que agora nós iniciamos a gravação dessa aula. Dar aqui boas-vindas a todos e todas que estão com a gente aí. Nós estamos aqui com 50 participantes, né? Contando aí com os membros da nossa equipe. Agradecer a todos, né? Que a gente trabalhou o dia todo, conseguir, né, ter essa energia para chegar aqui, participar dessa aula. Estudante de pós-graduação é isso, né? A gente faz o tempo, a gente faz o nosso tempo, né? Faz o tempo funcionar a nosso favor. Eu vou iniciar, acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Janaína, sou coordenadora do curso de MIDs, estamos aí na segunda edição do curso sobre minha coordenação. Estamos aí buscando dar uma renovada nas disciplinas, no nosso método também, né? A gente está sempre buscando aprimorar. Eu mandei um e-mail recentemente, né, via secretaria, com alguns informes que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, lembrar que a gente está com inscrições abertas para a nossa oficina de inteligência artificial. Eu e o tutor Jonathan estivemos essa semana com o grupo da professora Thalita, que vai ministrar essa oficina para a gente. Ela já vem fazendo oficinas desse tipo em escolas, aí estão fazendo essa adaptação para professores, e ela vai trabalhar muito com questões, com algumas ferramentas, né, o uso de algumas ferramentas, e com questões relacionadas à colonização digital, um pensamento crítico sobre a IA, como essa IA generativa, como essas imagens e textos podem ter, o que há por trás disso, né, para que a gente possa usar a nosso favor e com consciência, né, das ideologias e poderes por trás, né? A gente não pode estar inocente diante de tudo que está acontecendo, né? Usar a nosso favor, mas com essas restrições. Outro recadinho em relação à finalização dessa disciplina, né, que vocês terminaram, início das disciplinas novas. A gente sabe que pode ter alguns alunos com alguma atividade atrasada, a gente sempre dá um prazinho, mas pedir que no máximo possível entregue nos prazos, né, para a gente não se enrolar. A gente começa um curso com um grupo grande de alunos, a gente sabe que a EAD tem uma evasão, né, tem uma certa evasão, e a gente trabalha contra isso, a gente trabalha contra a evasão. Então, a gente quer que vocês se dediquem, mantenham as atividades em dia, para não se enrolar no final, e que caso tenha algum problema, entre em contato com a gente, né, para a gente poder ajudar da forma que for possível, para que vocês possam continuar com a gente aí esses 18 meses de curso. Nessas duas últimas disciplinas do módulo, né, só para vocês entenderem um pouco, né, o nosso projeto político, pedagógico, que eu enviei para todos por e-mail também, o curso ele é dividido em módulos temáticos, né? Então, a gente tem a disciplina de introdução EAD, e aí a gente está agora nesse primeiro módulo temático, que a gente está trabalhando as relações entre texto e imagem na prática educativa. Então, essas duas disciplinas que nós estamos iniciando agora, com a professora Márcia, que está aqui com a gente, a professora Ana Paula, essas duas disciplinas vão trabalhar de uma forma mais prática sobre o uso dessas ferramentas, né, de texto e de imagem. E a gente conclui esse módulo com uma avaliação que, no nosso edital, ela se chama avaliação presencial. Mas eu já conversei com o diretor do SEAD, que agora é o professor Carlos Lira, lá da Educação Física, para a gente não ficar fazendo nada ilegal, né? Porque a UAB pede as avaliações sejam presenciais. Mas no caso da pós-graduação, a gente precisa comprovar essa presencialidade do aluno e a gente pode fazer isso de forma síncrona. Então, a gente faz essas avaliações de forma síncrona, em que a gente passa uma lista de presença, em que a gente tem essas avaliações gravadas, é como se fosse assim, uma prova de que você é você mesmo, né? E não alguém fazendo por você. Então, a gente vai fazer essa avaliação, como fizemos na edição anterior, na turma anterior, online, de forma síncrona. Vocês vão receber mais informações sobre essa avaliação final do módulo, né? Essa avaliação síncrona.
em que vocês vão ter que fazer um produto, o desenvolvimento de um produto, então aproveitem essas 2 disciplinas para experimentar ferramentas, para criar o produto, que a professora Ana Paula vai orientar melhor essa parte. Então, vai ser o desenvolvimento de um produto e uma fundamentação teórica acerca dos estudos que foram feitos no módulo, que podem te ajudar, te embasar no desenvolvimento desse produto. Nessa fundamentação teórica, cabe também uma parte memorial, que é a sua descrição da sua experiência, né? Um relato da sua experiência em relação a essa produção, né? Como foi, como você usou. Esse relato de experiência, ele serve também para que a gente possa passar para outros alunos em outras turmas, para que você possa passar para outros colegas. Então, eu fiz isso e como eu fiz isso? Então, eu usei essa e essa ferramenta, eu experimentei essa, não deu certo, eu passei para essa, tive essas dificuldades, foram os desafios, e fiquei satisfeito com esse resultado, ou não fiquei, poderia ter sido melhor, mas foi o que eu consegui fazer. Então, em linhas gerais, né, eu estou explicando o que nós combinamos aqui na nossa equipe, que será essa avaliação final. E nós vamos passar isso por escrito também para vocês, com mais detalhes. Ela está marcada, quem está com o nosso calendário novo aí? Olha aí para mim, Ana, a data dessa avaliação final. E eu ia falar da pontuação. As atividades que nós fazemos no Moodle têm valor de 49 pontos, né? Nós estamos fazendo 3 atividades por disciplina, e a pontuação desse trabalho final vale 51 pontos, e vai ser somado aos 49 das 4 disciplinas do módulo, das 2 primeiras que se encerraram agora, e dessas 2 próximas em que a gente está iniciando. Deixa eu só ver se falei tudo que precisava. A primeira chamada é no dia 5 e a segunda no dia 12. De 4. junho. Abril, minha cabeça. 4 de abril, não, 5 de abril e 12 de abril. 12 de abril. Então, a gente faz primeira chamada e segunda chamada. Vamos combinar direitinho como nós vamos fazer essa segunda chamada. A primeira chamada a gente já discutiu, né? Para ver se a gente vai fazer da mesma forma que na turma anterior ou com alguma modificação. Os recados iniciais que eu tinha que dar são esses. Me coloco aqui à disposição no e-mail da secretaria, um e-mail que eu dou uma olhada todo dia, e a nossa secretária Lauane também. A gente pede paciência de vocês também, que às vezes nem sempre a gente consegue responder no dia, demora um pouquinho, mas sempre buscando solucionar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vou passar a palavra aqui, então, para a professora Márcia, né? Depois para a Ana Paula. O que vocês acham nessa ordem assim? Tá joia, pode ser. Obrigada, Márcia. Boa noite, gente. Que eu não já falei boa noite no início, mas não estávamos todos aqui, né? Boa noite para todos e todas que estão aqui conosco hoje. Obrigado por estar prestigiando esse momento aqui da nossa apresentação. Bem, né, eu sou professora de uma das 2 disciplinas, meu nome é Márcia, do texto e imagem como ferramenta educacional. E qual é a proposta, né, para a gente organizar, vocês saberem, assim, onde que a gente quer chegar com a disciplina, né, o que está planejado nesses 2 meses. Essa disciplina propõe uma reflexão sobre o uso de algumas tecnologias de imagem e de texto, como ferramenta, como se a gente consegue utilizar isso com os nossos estudantes. E aí, para isso, eu propus que nessa semana e na próxima semana, né, a gente comece lendo um texto muito interessante da professora Adriana Bruno e alguns colaboradores, que é Transformações, né, então ela já começa instigando a gente, né, nos transformações, que são as formações nas docências contemporâneas, interfaces com a cultura digital e a decolonialidade e a linguagem emocional. Então, são termos novos que nós começamos a utilizar agora, né, a decolonialidade, e é muito interessante a gente ver essa reflexão no texto. E como nós estamos nos formando professores e com tantas mudanças, como que nós estamos trazendo essas tecnologias para a escola e lidando com essas tecnologias com os nossos estudantes. O texto traz, então, uma importância de compreender o passado,
ela usa uma expressão muito legal no texto, que vocês vão chegar lá, que é assim, é como um rizoma de saberes, né, para utilizar as tecnologias e reflexões necessárias para o uso desses novos saberes, e como seres emocionais que nós somos. E aí, a partir da leitura desse texto, eu vou propor um outro texto na outra semana, que é do texto ao hipertexto. Já é um texto de 2021, se eu não me engano, mas ele traz a história do texto até os dias atuais, como que ele chega no hipertexto, como que a gente trabalha hoje, e é muito interessante, se eu sou professora também de educação básica, como que a gente percebe os nossos estudantes com essa rede de conexões, né? Como eles estão conectados com muitas coisas ao mesmo tempo, o hipertexto, ele vem de encontro com essa forma de produzir saberes. E aí, eu vou fazer uma outra proposta, né, daqui a 15 dias, para a gente ver algumas práticas que utilizou-se como ferramenta textos e imagem, para que a gente veja algumas atividades, né, algumas atividades práticas pedagógicas que se utilizou, e a gente procure outras para a gente compartilhar várias experiências. Eu escolhi 2 práticas. Uma é uma prática que foi até na época ainda da pandemia, de geografia, né, da aula de geografia, com aulas não lineares, as dificuldades no ensino de geografia. E uma outra prática de português. E essa prática de português vem um pouquinho ao encontro agora com que a Janaína traz aí no início, falando da IA, mas ela é uma tese que agora, de 2024, mais uma reflexão interessantíssima sobre as fake news. E ela traz, então, chama Educação Midiática na Era da Desinformação, o gênero do discurso da fake news. Aí eu vou dizer a vocês, assim, quando vocês pegarem o texto para ler, é um recorte dessa tese, né, é um capítulo dessa tese. Vocês vão falar, nossa, quantas páginas, mas não é, porque ela vai trabalhando com as imagens. Então, como é uma prática de língua portuguesa, em que a professora trabalha com imagens e com textos, que hoje estão presentes nas redes sociais, e ela traz, ela divide, né, algumas conexão falsa, que é os clickbait, né, o sensacionalismo, a sátira, o conteúdo enganoso, ela vai trazendo vários exemplos. E como trabalhar isso com os estudantes para que eles não sejam tão ingênuos, né, que a Janaína trouxe isso ali no início, falando da IA, como trabalhar, que ela traz também conteúdo fabricado e manipulado pela IA, humor, o jornalismo falso, e ela vai trazendo muitas informações muito interessantes, numa ideia de discutir essas imagens e esses textos em sala de aula, como uma das linguagens dentro da língua portuguesa. Então, eu acho que vocês vão gostar, são 2 experiências muito bacanas. A partir dessas experiências, eu vou convidar vocês a buscarem outras experiências na rede, né, na internet, buscar outras atividades, ou atividades que vocês tenham vivenciado, que tenham visto de algum colega, que vocês consigam compartilhar com os colegas outras atividades, para que no final da disciplina, vocês possam construir um hipertexto, né, nessa mesma ideia de construir um planejamento de uma aula que trabalhe texto, imagem, sons, né, que vocês já produziram na disciplina com a Ana Paula ou nas disciplinas anteriores, que vocês foram produzindo, vocês consigam produzir um conteúdo pedagógico para um determinado ano escolar, para um determinado público, né, que deixem isso claro na produção, mas que a gente consiga produzir um texto não linear, um hipertexto, carregado dessas informações, né, que nos levem a outros links e que a gente possa compartilhar com os colegas essas propostas de texto. Então, a ideia da disciplina é essa, que a gente possa, né, fazer compartilhar, né, fazer uma rede de informações sobre várias propostas para utilização como ferramenta educacional. Depois, no final, a gente volta para a pergunta, né, Janaína? Vou deixar a Ana Paula te apresentar também. Eu acho que eu nem me apresentei, assim, né? Eu sou professora de educação básica, trabalho no Colégio João 23,
né? E estamos aqui junto com o grupo aí até o final desse módulo. Obrigada. Obrigada, Márcia. Depois a gente abre para perguntas, sim, algumas Tá dúvidas que joia. os alunos tiverem. Ô, gente, só queria lembrar, antes de passar aqui para a Ana Paula, que a gente fez um formulário para a frequência da aula de hoje, que a Lubélia vai postar no chat aqui daqui a pouquinho, aí vocês preencham, por favor, só para a gente ter um controle de quem veio, tá bom? Boa noite, Ana. Boa noite. Meu nome é Ana Paula Marques, né? Eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de aplicações pedagógicas de texto e imagem. Então, eu sou formada em educação, né? Trabalhei há cerca de 3 anos agora no pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Lisboa, então eu fiquei um tempo agora em Portugal. E aí, nesse tempo, eu trabalhei muito intensamente com esses recursos, com essas ferramentas pedagógicas para desenvolver a aprendizagem, que esse já é um tema, inclusive, nosso antigo, né, Jana? Há muito tempo que a gente está trabalhando em cima da questão da aprendizagem, em cima da questão dos recursos, né, tecnológicos, com esse fomento, com essa vertente para aprendizagem. Então, deu para dar um trabalho bem bacana, porque, ao mesmo tempo que eu estava participando de pesquisas com a sala de aula de educação infantil, de ensino fundamental, né, eu estava trabalhando na universidade, uma universidade particular, na cidade de Almada, lá, durante 3 anos, né, em vários cursos de engenharia da computação, em cursos de enfermagem, em cursos de assistente social, em cursos de educação física, em cursos mesmo de formação de professores. Estava trabalhando com ensino médio, né, na coordenação de um curso de desenho digital 3D, de animação digital. Então, né, deu para ter uma experiência bem bacana aí de todo esse uso, todo esse aparato, né? Estava trazendo na época vários recursos para o meio e tudo, para a gente trabalhar com a tela interativa. Então, deu para ter aí uma experiência, né, que aí a gente vem mantendo para poder trabalhar com vocês. Então, o meu convite nessa disciplina é isso, é a gente experimentar juntos, né? A gente vai estar experimentando ferramentas aí para vocês irem pensando, né, essas ferramentas no contexto de vocês, na sala de aula, na vida e tudo, em que elas podem trazer aí, servir de auxílios para vocês, né? E aí, eu não sei se vocês separaram, né, que eu trabalho com material próprio, né? Então, como as meninas estão trabalhando com os textos, estão fazendo toda essa parte reflexiva, eu já vou fazendo um apanhado, né, de recursos, e aí eu tento trabalhar sempre com recursos variados, tantos que, né, recursos no celular, recursos de aplicativos no computador, recursos, né, em sites, em portais, para a gente podendo, né, ir experimentando aí. E aí eu trabalho através dos compêndios, né? O que são esses compêndios? São passo a passo, né? Para vocês irem entrando, experimentando o recurso, né? E a gente trocando ali alguns pontos, algumas ideias ali desse recurso. Então, espero que vocês gostem, né? Vocês já tiveram contato aí com esses compêndios ilustrativos iniciais, né? Na próxima semana agora, né? Abre até o compêndio A, que aí a gente tem a primeira atividade, né? Essa primeira atividade, essas atividades, as 3 atividades que a gente vai ter, né? Eu vou estar, nas 2 primeiras, a gente vai trabalhar com atividade em dupla, né? E para vocês irem pensando entre 2 recursos, né? Eu sempre vou trazer vários recursos, né? Vou tentar elencar 2 que eu acho bem interessantes, e aí entre esses 2 vocês vão escolher e desenvolver aí um trabalho prático, né? Uma coisa que seja interessante para vocês também a partir desses recursos. No final da disciplina, a gente vai fechar com a parte da história em quadrinhos, né, que inclusive vai ser um dos focos aí do trabalho final de vocês. Que aí, com isso, vocês já vão adiantando, né, já vão ganhando tempo para esse produto final. Então, a gente está tentando interligar tudo, né, essa linguagem hipertextual, que a Márcia vai trabalhar com vocês, né, para a gente poder ligar tudo aí, para facilitar para vocês tanto os trabalhos, né, desenvolvidos mais contextualizados, como o trabalho final aí mais articulado. Não sei se eu fui rápido demais.
Podemos abrir para perguntas, né? É bom que a gente fica com um tempinho para conversar mais com os alunos, a gente não tem muita essa oportunidade, né? A gente podia fazer um esquema de levantar a mãozinha, só para a gente organizar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre as disciplinas que virão, sobre os trabalhos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um comentário sobre as disciplinas que passaram, também aproveita que a coordenadora está aqui, pode reclamar. Abre, Márcia, abre as perguntas. Não, você falou que pode falar, né, do curso, eu gostaria de, né, ainda mais que Janaína está aí, de falar assim que eu estou aprendendo muito, que eu estou gostando muito do curso, do aprendizado, da questão prática. Eu acho que nessa contemporaneidade aí, nessa era digital, acho que todos os professores deveriam ter oportunidade de fazer esse curso. E os textos bons, questões práticas. Então, eu gostaria de dizer que eu estou assim, gostando muito do curso. E trabalhar com o texto da Adriana Bruno é um prazer para mim, porque eu participo do grupo de estudo com a Adriana. Gosto muito da escrita dela, né? Sou do grupo A. Que bom, temos mais uma grupariana aqui no Mídias. A Carol, né? Então, eu estou gostando muito, tá? Do curso. Obrigada, Márcia. Eu vou só comentar aqui do que o Matheus falou no chat, né? Que a nossa proposta é que a cada módulo a gente tenha 2 disciplinas mais teóricas e 2 disciplinas mais práticas. Então, podem se preparar para produzir bastante. Igual a gente vai fazer agora com o texto e imagem, depois no próximo módulo vamos fazer com mídias sonoras e audiovisuais, e no último módulo com games e gamificação. Vamos ter tanto a parte teórica quanto a parte prática. Preparem que lá vocês vão ter que montar uma animação e ainda vão ter que montar jogo. Então, pode animar mesmo, tem muito serviço. Ana Paula volta. Ana Paula volta no... Quem não gostar dela, gente, eu sinto muito, mas ela vai voltar na 3ª temporada. Vou perturbar vocês o curso inteiro, não tem jeito, para a gente experimentar bastante. Né, eu falei da questão do estudo, mas eu sou da sala de aula, sou coordenadora e professora, aplico tudo, experimento tudo com os meus alunos também. Então, assim, né, inclusive com alunos, né, PCD. Então, assim, tem, né, como a Janaína falou, claro que tem grandes problemas, né, a gente viu agora a lei aí do celular, que é realmente, né, da tela para criança, né, pequena, sim, ainda mais sem controle nenhum, é um grande problema, mas tem muita coisa, né, sabendo utilizar em educação, né, essa articulação, principalmente agora aí a gente está vendo, né, do texto e imagem, é um fomentador de aprendizagem em sala de aula. Né? Então, e aí a gente vai experimentar aí um monte de recursos cada vez mais. Matheus estava com a mão levantada aí. Pode falar. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Só uma sugestão mesmo, eu percebi que meio que você disse que agora, né, vocês tentam mesclar a questão de 2 atividades mais práticas e 2 atividades mais teóricas. Talvez seja interessante vocês tentarem mesclar entre uma teórica e uma mais prática, né? Porque eu percebi que até agora ficou bem teórica, sabe? Então, aí acaba que as 2 práticas vão ficar juntas. Uhum. Não sei se a gente consegue nessa turma, Matheus, por conta desse encadeamento lá no SIGA, das disciplinas, a ordem, né? Mas a proposta também é que as disciplinas possam ser dialogais, né, entre elas. Tanto que a da Márcia quanto a da Ana Paula vão ter muito diálogo entre elas, né? Uma mais a da Márcia, no sentido de mostrar ferramentas e seus usos, né? E a da Ana de produzir a partir desse conhecimento. Então, vamos ver como é que você vai
percorrer esses próximos 2 meses, a gente vai conversando, tá bom? Mas muito obrigada. Adoro coisas, visões críticas, né? É sempre muito bom. Inclusive, eu falo isso toda vez, né? Inclusive, temos a tutora Juliana, que foi nossa aluna na turma anterior, e na entrevista para tutor, ela entrou por isso. Eu fui aluna e eu achei que isso foi ruim. Bom, sugiro melhorar. Falei, adorei. Estamos tentando aí seguir as sugestões da Ju, a sua também, Matheus. Obrigada, tá? Inês? Boa noite. Eu só queria também, em cima do que o Matheus falou, porque, por exemplo, como todo mundo, ou a grande maioria, não sei, trabalha trabalho o dia inteiro, está começando um ano letivo, um ano diferenciado, porque agora ainda tem o problema do celular, vai ser uma luta, isso no início nas escolas, pelo menos eu estou vendo isso. Então, quer dizer, a gente já está entrando com uma certa pressão, não sei como vai ser. E essa questão de trabalhar em dupla, não é porque eu sou contra a dupla, não, pelo contrário, eu trabalharia até com 10, com 15, com 20, eu adoro trabalhar com as pessoas. Mas como cada um mora numa cidade, a gente não tem contato. E agora, fazer duas propostas, duas disciplinas, com esse volume de atividade prática, eu não sei se a gente vai ter tempo de se falar um com o outro. Esse é o problema. Eu não estou falando assim que é ruim, não. Pelo contrário, o compartilhamento de experiência é uma coisa fantástica. Eu estou vendo que muita gente é do infantil. Eu não sou do infantil, eu sou do médio. E eu sou de uma área complicadíssima até. Se me trouxerem compartilhamento de experiência que eu possa introduzir nas minhas aulas, vai ser uma coisa muito boa. O problema é que tempo que eu vou arrumar para sentar com uma pessoa para bolar, porque isso não se bola de uma hora para outra. Primeiro que a gente vai ter que sentar para entender que proposta que a gente tem, que objetivo que a gente tem e o que a gente quer. E isso pode levar mais de uma conversa, sabe? E o tempo que eu estou vendo, que eu vi o cronograma, eu já li os textos, eu já li os compêndios, eu já li todo o cronograma, eu vi o final da proposta. Tanto é que eu já comecei até minha proposta sozinha do hipertexto. Então, assim, eu só estava tentando ver se eu conseguia fazer sozinha até para adiantar, porque para mim, pelo menos para o ensino médio, para mim vai ser complicado arrumar um tempo. E é outra coisa, eu estou esperando, que eu acabei de fazer um vestibular. Eu não sei se eu vou. Isso é particular da minha pessoa, tá? Isso é problema meu. Eu sei o que é eu sei quando eu entrei para um EAD, eu sei o que eu tinha que fazer. Eu tinha que arrumar um tempo. O problema é meu, que me vire. Mas, assim, isso é problema meu. Agora, o meu problema virar um problema para outra pessoa, numa proposta de 2 disciplinas, com esse volume de material que nós vamos ter que produzir, e que não é de uma hora para outra, em termos de 2 meses, ou menos de 2 meses, não sei, não, eu não sei como é que vai ficar, não. Se vai ser um estresse, não vai ser um estresse, se vai ter bons trabalhos, se não vai ter, assim, eu sou meio pé no chão, muito pé no chão. Eu sei dos meus horários, eu sei dos meus problemas, eu sei dos meus, mas eu boto a mão na massa. Se tiver que virar à noite, eu vou virar à noite. Mas eu não gostaria muito de estresse agora no início letivo, não. É só um desabafo mesmo, porque eu vi a proposta é muito boa. Muito boa. Muito boa. A gente é professor, né, Inês? A gente está sempre apertado. A gente está apertado no início do período letivo, no final do período letivo a gente está morrendo, não é? A verdade é essa. A gente tem que pensar, assim, que as disciplinas, elas têm 30 horas de duração cada. Então, são o quê? Como elas estão juntas, né?
a gente tem que fazer o cálculo das 8 semanas para ver quantas horas a gente precisa se dedicar semanalmente. Não é muito, né? Se a gente for pensar, não é muito, até porque a gente está fazendo as duas juntas, enfim. A gente teve um feedback da turma anterior pedindo atividades em grupo, porque acaba que ao final do curso o aluno fica muito sozinho. Já é um curso EAD que você não tem corredor, não tem cantina, né? Você não encontra as pessoas. E se a gente não promove essas oportunidades de encontro, de troca, que a gente sabe que é importante para o aprendizado, né? A gente acha que pode empobrecer o curso. Eu estou com as minhas coleguinhas de mãozinha levantada aí, vou pedir a ajuda das universitárias, né, para a gente conversar sobre esse tema, no sentido de que a gente entende, né, o lado de vocês e a gente prima pela qualidade do curso também, né? Então, Não, mas quando começar a fazer, vocês vão ver que vai ser gostoso. não, eu sei disso. Eu já participei de outras pós, onde eu tinha grupos até grandes, mas eram matérias teóricas. E quando a gente entendeu? está De ler, de discutir. EAD, Agora, mas quando parte para a prática, para criar uma história em quadrinho, para criar, sabe, outros tipos de uma animação, para criar, isso é complicado. Vai ter no curso. Isso vai ter no curso. Eu sei. Vamos criar quadrinhos, o curso é mídias? Não, o curso é mídias, tem mais, né, que ter. Não, então, a gente sabe também que a gente está assim, não é EAD, que já é difícil fazer EAD, no sentido que você tem que se organizar, né, no seu tempo, você não tem a hora de início e de fim de aula. Num curso gratuito, que a gente sabe que ele acaba não virando prioridade, no sentido assim, apertei aqui, e a gente está ciente da evasão que a gente tem, infelizmente, né? Mas a gente se coloca à disposição aqui para fazer o que for possível para que vocês consigam seguir adiante no curso, tá? Então, isso a gente vai vendo caso a caso, tá? Vou deixar aqui Márcia, Lubélia, Ana falarem um pouquinho, só para não ficar respondendo sozinha. Sou eu? Eu já dizia o seguinte, Inês, assim, eu até comentei do texto da educação midiática na era da desinformação, que é o texto que vai vir na sequência, né? Que é o gênero do discurso fake news, esse é o título. Mas até comentei que, assim, que você vai pegar o texto, foi um texto de 30 páginas, né? Mas ele não é, ele é um texto das imagens das redes sociais. Então, ele é um texto delicioso de ler e super atual demais, né? E quando a gente vai lendo, a gente vai se dando conta de como que as pessoas vão sendo manipuladas por essa rede de informação. Então, tem algumas, pode parecer muita leitura também, mas estou dizendo até, eu quis dizer isso assim, porque eu fiquei com medo das pessoas se assustarem com o tamanho, e não é um texto enorme, né? Não estou enchendo de leitura. E acaba que eu vou estar articulada com a Ana Paula, que vocês produzirem na disciplina da Ana Paula, que vocês vão colocar junto no hipertexto. Então, não vai ser retrabalho, nem vão fazer as coisas. A gente já começou a montar o hipertexto bacana, depois você conseguir utilizar os produtos dentro do hipertexto. E eu ia dizer assim, se a professora do ensino médio, esse texto, com essa experiência de língua portuguesa e o de geografia, são textos que eu acredito que você vai gostar demais deles. Mas, assim, vou deixando a Paula também falar, mas não vai ser tanta atividade, né? Agora parece que é um mundo, mas a gente tem uma disciplina esticada, que tem uma semana de carnaval no meio, né, que acaba que tem uma quinzena que ela está mais esticada ainda. Então, vai dar tempo de fazer. Cada atividade são atividades que a gente colocar são 2 semanas. As coisas vão acontecendo e você vê que não é tão complicado durante o processo. Vou deixar aqui. Ana Paula ou Lubélia? Acho que a Lubélia estava na frente. Vai, Lubélia. Gente, eu queria falar para a Inês que ela está um pouco assustada. E para ela se relaxar, acalmar, porque nós, tutores, estamos aqui. A gente dá a mão para vocês, sabe, o tempo todo. A gente sabe
dessa dificuldade que às vezes a gente vê a pós-graduação com essas atividades e depois, né, quando a gente passa e faz a atividade, a gente fica tão maravilhado que, assim, a gente perde esse medo. Então, eu acho que esse medo inicial que você está trazendo para a gente é justo, é bem colocado, mas olha só, nós, nessa disciplina que a gente está terminando, vocês já trabalharam em grupo e já fizeram as atividades integradas. Então, o ritmo foi legal, deu um tempo razoável, as pessoas conseguiram fazer. Então, eu acho que, assim, te acalma um pouquinho, porque você dá conta, só de ver a preocupação que você está, a gente percebe que você é uma profissional de excelência. Então, assim, acalma seu coração para você ter serenidade, para você chegar lá na frente e daqui uns dias, sabe, passou essa disciplina e você vai ver que delícia que vai ser para o seu trabalho. Eu tenho certeza que vai trazer uma contribuição enorme para o profissional que você é e para o trabalho que você já realiza. Então, é trazer essa fala porque a gente que já foi aluno daqui da pós-graduação, a gente também passou por isso, né? Mas é não desistir, é se amparar, né? E pedir ajuda. A gente pede ajuda para os universitários, para os nossos coleguinhas, para os nossos tutores, porque estamos aqui para nos amparar, tá? Então, sinta-se acolhida, a gente entende o seu ponto de vista, mas não se desespere. É essa mensagem que eu queria deixar para você. Inês, até para poder facilitar isso aí, para você entender, como é que é a questão de dupla, né? Igual você estava preocupada, essa questão de ter que encontrar. Não é bem assim, não. Vocês vão conhecer recursos interativos, então, recursos que vocês vão escrever. Eu até relato aí um texto que eu escrevi com pessoas que eu não conhecia na época, depois eu até passei a conhecer, mas a gente tinha um interesse comum e escreveu junto, né? Sem conhecer. Então, é mais ou menos experimentar essa atividade, que é uma atividade assim, que a gente vê que ainda é subutilizada na educação por desconhecimento, né? É um recurso muito interessante, que a princípio pode causar um estranhamento, que a princípio pode dar um certo, parecer complexo, mas que, na verdade, depois que você começa a se acostumar com aquele recurso, você vê que ele tem um potencial enorme, muito grande mesmo na interação. Porque para nós é natural a conversa, a gente já aprende muito na conversa. Então, assim, a aprendizagem via texto, a aprendizagem via imagem, interativa mesmo, aquilo que eu estou me comunicando, né, por esses recursos, é importante que vocês tenham essa experiência, né, que é uma experiência muito enriquecedora. Qual que é essa proposta? Né? Então, conversando um pouquinho da avaliação, você e a sua dupla, por exemplo, optaram, né, por formar por criar um formulário. Então, esse formulário, como que ele é feito a 4 mãos? A sua colega, por exemplo, foi lá, teve mais tempo que você, fez as perguntas. Você vai ler as perguntas, você vai experimentar, porque isso já é um feedback. Né? Porque o formulário, a gente pensa, é uma coisa fácil, faz ali. Na hora que você aplica esse formulário, né, e aí eu já tive na orientação, né, de vários alunos, mestrado aplicando, e aí aquilo desanda, aquilo não dá certo, a pergunta que você achou que era para te clarear, ela fechou, ela induziu o seu sujeito a responder determinada coisa que não era, né, o que era condizente com a realidade, vamos assim dizer. Então, aí você começa a perceber uma série de problemas. Então, esse seu olhar de, por exemplo, responder esse formulário para poder ver o que as perguntas, isso já é uma atuação em dupla. Então, são esses dois, né, primeiros trabalhos, um numa quinzena, o outro na outra quinzena, porque eles não são todos ao mesmo tempo, né? Eles vão ser isso, né? Vão ser essa experiência de você interagir via texto com o seu colega. Teve mais alguma dúvida aí? Esclareou, escureceu mais? Pode perguntar que a gente está aqui para isso também. E se depois, né, precisar ter novos encontros, se tiver mais dúvidas, eu adoro esse negócio de aparecer aí, vocês já viram, né? Então,
Estou dentro, a gente conversa mais, vai de novo explicar algum recurso mais intensamente via aula, né? É para a gente experimentar mesmo, para a gente ver, isso que eu estou falando. Todos os recursos que eu vou apresentar para vocês, né? Uma grande maioria, né, foi através de pesquisas, né, de experiência, mas eu tento testar todos, eu tento experimentar todos para poder justamente a gente ter essa questão aí de troca, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Sobre o Luiz aí perguntou, né, na mesma época das atividades da oficina de IA. Elas vão abrir semana que vem, mas aí eles, né, vão estar iniciando a IA, então eles podem estar fazendo um pouco depois, não vai embolar tanto, não. A gente queria ter feito nessa semana agora, que não tem atividade nenhuma, mas tivemos que jogar uma semana para frente por conta do pessoal que está organizando. A professora pediu, não tinha dado tempo de terminar o conteúdo, né? Mas se tiver também alguma atividade, alguma dificuldade com a atividade, eu acho que, né, vocês vão perceber que é uma atividade, ao mesmo tempo, fácil, né, mas com grande potencial, porque vocês vão vocês vão ter uma experiência com ela, vocês não vão montar nada profissional, vão ter uma experiência, né? Então eu peço lá para pôr pelo menos um link, pelo menos uma figura, para vocês aprenderem como que coloca, né? Porque aí, na hora que vocês quiserem montar uma mais, né, intensa para a sala de aula e tudo, vocês já vão saber utilizar o recurso, é para tirar essas dúvidas. Porque uma coisa está lá, né, no compêndio está lá, né? Clica ali, você, é facinho. Então, pega o aplicativo e começa. Aí começa o negócio, desanda, a imagem anda, na hora que você abre de novo, o link já desapareceu. Então, é justamente para ir tendo esses probleminhas, para vocês irem vendo se vão conseguir lidar com eles, né? Se às vezes a gente precisa ajudar, se precisa, né, explicar alguma coisa, para a gente já ir acertando isso aí, para vocês dominarem o recurso e experimentarem quantas vezes quiserem depois na sala de aula, né? São recursos muito bons, né, tanto formulário, né, para você aplicar tanto para quem está na parte aí de estudo, de pesquisa em educação, quanto para quem está em sala de aula mesmo de educação, é um recurso muito, muito interessante. E não tem idade não, tá? Já usei com criança pequena, já usei com adolescente, já usei com adulto, né? Sabendo usar, ele é um recurso bem bacana. Sem falar, Ana, que também é gratuito, né? Vale muito a pena as pessoas entenderem isso, que todo o processo do Mídias, ele se preocupa em utilizar essas soluções tecnológicas que são gratuitas. Todos os recursos que vocês vão experimentar são os recursos que ou são de código aberto, né, ou eles têm pelo menos uma apresentação gratuita que vai ser o suficiente para a gente poder trabalhar com eles. Todos eles. Inês está com a mão levantada ainda, e Juliana, você quer falar novamente, Inês? Ou foi só que não abaixou? Não sei se ela está aí. Quer falar, Ju? Então, eu queria só colaborar um pouquinho, só para lembrar que nesse processo de construção coletiva, a gente tem as ferramentas que nos permitem interação em momentos diferentes, né? Eu fiz 2 pós em EAD, né? Essa da Mídias e uma outra na Universidade Federal Fluminense, e na Federal Fluminense até o TCC foi feito em grupo, né? Então, por exemplo, se eu tenho que construir um texto, um hipertexto, a gente abre um documento compartilhado e eu só tive tempo de madrugada, eu vou lá dando a minha contribuição de madrugada, né? E deixava lá os comentários, né? Sobre aquilo que eu pretendia, aqueles balãozinhos, né? Quase que pensamentos ali. E a outra pessoa podia entrar de manhã naquele recurso, ela entrava de manhã, né? Então, ela ia ali construindo. E eu acho que isso é muito importante porque na prática, né, no nosso dia a dia, principalmente no ambiente escolar, a gente precisa muito trabalhar em grupo o tempo todo, né? E para quem trabalha em escola, isso é um grande desafio, porque a gente não se encontra, né? No Fundamental 1, as pessoas se encontram mais. No Fundamental 2, os professores não se encontram. O de português vai na terça, o de geografia às vezes vai na quinta, e a gente precisa fazer trabalhos integrados.
Então, tanto o formulário que a professora falou, como o próprio Google Docs, como o Canvas e outras ferramentas, eles permitem esse compartilhamento, né? Então, eu faço na minha parte agora de madrugada, eu faço de manhã, o outro colega faz de tarde, e a gente tem sido assim, né? Tem a questão da pontuação e tudo, né? Quando a gente perde o prazo, mas a gente tem também, né? Não deu naquele dia, teve gente que já me escreveu, né? Falou, não consegui hoje, vencia hoje, eu vou precisar postar amanhã de manhã. A gente tem trabalhado bem essa flexibilidade. Então, acho que é uma experiência que vale a pena a gente tentar, né? E também para aproveitar e explorar mais ainda essas ferramentas que nos permitem essa interação assíncrona, né? Mas ao mesmo tempo colaborativa, né? O próprio formulário que a professora falou permite isso, né? Eu crio um formulário, eu começo ele, o outro colega termina, o outro edita, o outro entra de novo e edita também, quer dizer, são trabalhos realmente feitos a várias mãos, né? Tanto de texto, como formulário, como outros recursos. Então, acho que é uma oportunidade que a gente deve experimentar, sim. E principalmente também, gente, por causa da evasão, como eu comentei, né? O EAD ele é muito solitário. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, de falar, de expressar, né, isso que a colega fez, de expressar esses sentimentos, isso que eu estou pensando, isso que eu estou vivendo, isso no EAD muitas das vezes fica sozinho com você, né? E às vezes só de você expressar e de você ouvir o colega e ver que não é só você que está convivendo com aquilo, gente, a minha câmera hoje, ela está solta, ela não está legal. Só de você ver que não é só você que está convivendo com aquilo, aquilo já te alivia um pouco, aquilo já te anima de novo, você vê, olha, não sou só eu que estou achando que é muito, não sou só eu que estou achando que está difícil, isso vai dando força para a gente, né? Como a professora Janaína comentou. A falta do corredor, né, no EAD, ele causa uma certa angústia, porque para que serve o corredor na faculdade? Para isso aqui que a gente está fazendo agora, né? A cantina, ela é perfeita para isso, né? Eu vou para a cantina para quê? Para reclamar, para falar que é muita matéria, para falar que é muita atividade, para falar que aquele professor não tem juízo, né? Que aquele professor acha que eu não faço mais nada da vida. É essa coisa, né? O EAD ele fica carente disso. Então, quando a gente começa a se juntar com os colegas da turma, né, e fazer novas amizades e criar esses vínculos, a gente vai também ganhando força, né? Além de aprimorar esse trabalho colaborativo, que é o futuro, né? A gente trabalhar junto, a gente aprender a colaborar. Então, só fazer esse adendo de que as ferramentas também nos permitem, né, essa colaboração aí em tempos diferentes. Tamires? Oi, gente, boa noite. Eu é mais para completar, né? Como a Juliana bem trouxe, muito bem colocado aqui, essa questão de, às vezes, a gente ficar muito isolado no EAD e bater, de fato, um desespero. E a questão dessa atividade, eu até gostei demais dessa proposta em dupla, é bacana porque você compartilha também essas frustrações. E a pessoa também pode compartilhar com você. E às vezes você está ali desesperado, sem saber o que fazer, e quando você conversa com outra pessoa e ela tem uma ideia, a ideia dela acaba gerando em você também uma ideia que vai completar as duas ideias juntas. E aí acaba que facilita também, né, a produção das nossas atividades, dos nossos trabalhos. Eu não trabalho na educação infantil, eu sou orientadora profissional, trabalho na área de capacitação profissional, então eu já tenho mais uma intimidade com o EAD, porque a gente aqui trabalha, a minha empresa é uma multinacional e a gente trabalha num processo híbrido. Então, por exemplo, esse mês inteirinho eu estava apenas dando aula pela plataforma digital, a gente usa um móvel aqui também para nos auxiliar quanto às atividades dos aprendizes. E a gente trabalha muito com essa questão de atividades virtuais, de mídia mesmo. Acaba que, para mim, eu tenho uma certa facilidade com essas atividades, porque eu já as desenvolvo para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Utilização de plataformas digitais, de mídias. Os nossos alunos também são ensinados a trabalhar com as tecnologias, com as mídias digitais, e o que facilita para mim, porque eu acabo pegando muito com eles. Os meninos utilizam muito bem dentro do nosso contexto profissional ali, as mídias e as IAs
também. Então, acaba facilitando. Então, quando a gente tem essa interação com outras pessoas, a gente absorve o que o outro também sabe, o que o outro aprendeu, o que aprendeu de outro, absorveu de outras pessoas, e a gente acaba absorvendo também essas experiências, esses aprendizados. E aí acaba facilitando para a gente também a nossa própria criação das nossas atividades próprias. Eu acho que é uma proposta muito bacana, e sim, às vezes a gente fica desesperado com medo de não dar conta. Eu mesmo, na hora, falei, meu Deus, é muita coisa, porque eu já trabalho muito com aprendiz. Então, tem dia que eu pego de 7 da manhã, e aí tem pai, tem empresa ligando, e eu vou até 10 da noite, e eu não tenho tempo. Mas aí, entre um atendimento e outro de alunos e de pais e de empresa, a gente corre aqui e dá... Nossa, até numa conversa com uma outra pessoa, a gente tem uma ideia. Opa, peraí. Então, se eu estou aqui, por exemplo, a Juliana trouxe a questão do texto compartilhado. Eu trabalho aqui assim também, com essas planilhas compartilhadas, em que todas as outras pessoas da minha organização, elas têm acesso. Então, se eu coloco algo lá naquela planilha, o outro, amanhã, quando amanhecer, ele vai ter acesso, ele vai ver. Ele pode alterar, me dar uma ideia melhor, ou ele pode concluir, ou ele pode acrescentar também a visão dele. Então, aqui funciona, eu acredito que vai funcionar assim também. Se a gente tem um link de um texto compartilhado, opa, estava ali conversando com um aluno ou com um outro educador lá, sei lá, da Bahia, por exemplo, e eu tive uma ideia, corri lá, anotei na planilha. Aquela ideia pode gerar também uma outra ideia para outros alunos do curso. Então, acho que isso vai ser muito enriquecedor para todos, no modo geral do nosso curso aqui. Obrigada, Tamires. Ótima dica aí do Trello, que viu o pessoal falando aqui no chat, até coloquei o link aqui de um passo a passo de como usar, né? Acho que é importante a gente conhecer essas ferramentas para a gente ir se aprimorando. Ana, Márcia, que acham da gente já encerrando o nosso encontro de hoje, né? Não é uma aula, mas uma apresentação da disciplina e uma conversa, né? Um momento de trocas. Sei que a gente está aí à disposição. Nossa, barulho aqui na minha rua, não. Dizer que a gente está à disposição, né? Está ali conversando, a gente está ali no e-mail, nos fóruns. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem diretamente para a gente, né? Deixar na Paula. Não esqueçam de preencher no formulário que o Lubélia postou aí, da presença de hoje, só para a gente ter esse registro, tá bom? E não deixem de inscrever na oficina, porque vale a pena. Acho que vai valer. A gente vai colocar no Moodle só os inscritos. Então, vale a pena, nem que seja para pegar o material. Mas quem puder participar da aula síncrona no sábado, dia 15, também, eu já fiz uma oficina com o grupo dela e aprendi muito. Acho que vocês vão gostar. Encerramos? Todo mundo já copiou o Forms? Olha aí, Lubélia, como é que está a frequência aí nas respostas? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Boa semana, bom início de 2 novas disciplinas e vamos seguir firme aqui adiante. Quero todo mundo lá no TCC, não quero deixar ninguém para trás. Vamos repetir, Jana. Colocar de novo o formulário. O formulário está aberto, pessoal. Boa noite, pessoal. Fizemos o print? Já. Obrigado. Não fizemos o print, hein? Não! Ai, falhou aqui. Tem ainda 43 pessoas aí, pessoal. Gostaria de abrir a câmera. Abre a câmera para a gente fazer aquele print, a gente esqueceu. Quem quiser ir autorizar aí.
Quem dos tutores aí está vendo todo mundo pode fazer o print? No meu computador não parece todo mundo. No meu É só mudar o layout ali embaixo. Eu mudei aqui, dei um print. Vou voltar lá. O meu não está aceitando. Gente, o meu computador ele morreu. Eu estou aqui sofrendo com o 1900 já era. Você faz, Ju? Pronto. Ah, eu estava guardando esse ponto aqui, gastando meu sorriso. Assim, Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite a todos. Fica com Deus. Boa noite. Ana Luísa, daqui enfim sua nota caiu lá, Ana Luísa.